Olá, está começando o programa Em Discussão. A era digital deixou o mundo hiperconectado. Além de inúmeros benefícios, como a internet e as múltiplas possibilidades que ela nos traz, também nos deparamos com os malefícios do avanço tecnológico. As novas práticas criminosas são exemplo disso. Os crimes cibernéticos são cada vez mais recorrentes, aumentando a demanda por pessoas capazes de combatê-los, como é o caso do perito forense digital. Mas quem são eles? É o que vamos saber hoje. Por isso nós trouxemos aqui Marcelo Nagy, ele que é perito forense, e também outro perito forense está conosco aqui nos estúdios, Juliano Giova, que também é mestre e doutor em sistemas eletrônicos, economista e diretor do Instituto Brasileiro de Peritos. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa Em Discussão. Obrigado. Eu tô cheia de interrogação aqui na cabeça, tá? Mas eu já vou começar desvendando alguns mistérios para vocês. Se a gente abrir aqui na câmera geral, vocês vão se deparar ao longo aqui do nosso programa com esse braço robótico que está aqui na mesa. Mas agora eu não vou falar dele não, tá bom? A gente vai falar mais ali adiante, então eu peço que vocês fiquem de olho e acompanhem aqui, que a gente vai explicar direitinho aqui nos meandros por que a gente está com um braço robótico num programa sobre perito forense, não é mesmo? Bom, gente, sejam bem-vindos aqui no nosso programa. Vou começar pelo meu lado esquerdo aqui com o Marcelo, perito forense digital. Falei certo? Isso mesmo, perfeito. Que tipos de peritos nós temos no mercado hoje? Só para todo mundo entender e eu começar a fazer o segmento para lá ou para cá. É importante entender, primeiramente, que quando a gente fala de perito, a gente fala de um expert, né? Uma pessoa que conhece muito de um determinado assunto. Uma coisa é a gente jogar, por exemplo, para um juiz resolver problemas no tocante a leis, uma pessoa que estudou direito, que fez prova da OAB, que não é fácil, aí ele prestou concurso para se tornar um juiz federal, e chegar para ele e falar, olha, resolva um problema de uma parede que caiu em cima de uma pessoa. Essa parede caiu em cima da pessoa porque ela foi mal construída, o material utilizado não estava dentro da especificação, movimento do terreno, movimento do terreno, a construtora negligenciou alguma coisa na obra, enfim, o juiz não tem condição de resolver isso se não tiver o apoio de alguém que seja os olhos e os ouvidos dele. Esse é o perito. Este é o perito. Nesse caso, um perito de engenharia, vai? De engenharia, por exemplo, um engenheiro. Ou, por exemplo, uma questão que tem que ser resolvida porque uma pessoa foi afastada por um problema de saúde. E esse problema de saúde, quem pode determinar se essa pessoa realmente tem ou não tem, é um médico do trabalho, né? Uma pessoa que tem especialização disso, né? E na nossa área não é diferente, né? Nossa área é computacional. E por que a gente fala computacional e digital? Porque hoje a gente não fala mais só de computadores, a gente fala de smartphones, a gente fala de smartwatch, os robôs, né? Dentro de indústrias, por exemplo, que é o fenômeno da indústria 4.0, né? Tomando conta do nosso planeta. As câmeras de vídeo que a gente tem hoje, que não deixaram de ser apenas para filmar se tem alguém entrando e saindo da garagem, mas que são usadas como prova em tribunal, né? É muita coisa. Exatamente. São muitas áreas. Deixa eu até te apresentar mais corretamente aqui. Eu fiz uma apresentação maior aqui com o Dr. Juliano, mas do Marcelo eu fiz uma apresentação rápida aqui. Na verdade, você é CISO Qualifying e perito. O que é isso? Eu ia apresentar isso aqui no início, mas eu falei, é melhor você explicar. O que é um CISO Qualifying? Na verdade, é o CISO da QualiSign. QualiSign, pois é. A QualiSign é uma empresa hoje que tem um portal na internet para assinatura de documentos eletrônicos. Ao invés de você levar um documento num cartório, por exemplo, e pegar as firmas e reconhecer, né, de cada assinatura, existe uma lei que permite hoje que você assine digitalmente com o seu certificado digital, aquele e-CPF, você assine esse documento e esse documento tem a mesma validade jurídica do que aquela que é assinada em papel com firma reconhecida. Porque a emissão do certificado digital é feita através de um procedimento autorizado pela autarquia lá do ITI, que é o ICP Brasil. Então, todo o trâmite para transformar a sua assinatura da caneta em uma assinatura digital, existe hoje a lei permite que isso seja feito. Qual que é o trabalho que eu tenho dentro da QualiSign hoje? Imagina que é um portal onde inúmeros documentos das mais diversas empresas de diversos segmentos estão armazenados lá com a gente. Big Data, um super Big Data. Pois é. Agora, imagina se um hacker invade esse espaço e consegue obter esses dados. Quer dizer, acabou a empresa, né?
Porque toda a segurança disso, e não só da empresa que eu hoje trabalho, mas de todas as empresas que têm os seus dados guardados ali, Todo mundo vazou, tem, né? acabou, né? Antes a gente estava falando de um problema de imagem, né? Vazou, é a sua imagem que está em jogo. Agora a gente está falando de uma lei. Existe a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que era 13.709, e agora ela recebeu aí um upgrade, né? Uma emenda. Ela, na verdade, diz que a responsabilidade das empresas hoje, se vazar um dado pessoal dos seus clientes, e for comprovado que vazou dessa empresa, essa empresa é multada. Nossa. Né? E é multada, assim, multas que podem chegar até 50 milhões de reais. Né? Então, quebra a empresa, né? Quebra uma empresa, com quebra certeza, uma empresa. com certeza. Qual é a sua formação? Bom, eu sou formado em Ciência da Computação, Tá. em Gestão de Projetos de TI, sou formado em Processamento de Dados e me especializei em cibersegurança, em cybercrime e em perícia forense, tanto judicial quanto extrajudicial. A gente já vai entrar aí por esse mundo aí, cibersegurança, cybercrime, tudo isso daí. Eu perguntei por que a sua formação é essa, porque eu vou passar aqui para o doutor, seja bem-vindo, doutor Juliano, que tem formação de economista, mas é o professor do Marcelo e de tantos outros peritos forenses que a gente tem hoje aqui no Brasil. É isso mesmo? É isso mesmo. Me chame de você, por favor. Obrigado. Sim, é isto. Em verdade, o Marcelo é um grande profissional, um grande exemplo. Essa é a diferença. A diferença é que o profissional, ele, de fato, ele tem que ser um pesquisador para poder ser considerado como um perito pelo juiz, né? Vale a pena voltar um pouco atrás, né? O juiz no Brasil, ele tem o que se chama livre convencimento, ou seja, não é como antigamente, quando o juiz tinha um manual de como julgar uma causa, julgar uma ação. Não, ele é livre para fazer o seu próprio convencimento com uma restrição, né? Que ele tem que seguir a persuasão racional. Ele não pode julgar que o Juliano é culpado porque está chovendo na China. Tem que haver uma relação racional aí, né? Então, para levar esse convencimento ao juiz do ponto de vista técnico, nunca do ponto de vista do direito, né, mas do ponto de vista da tecnologia, o profissional nomeado como perito, ele tem que ser um cientista, né? Ele tem que enxergar aquilo que se chama ciências forenses, aquilo que estávamos conversando, que é o CSI, né? Então, ele tem que enxergar a ciência de uma determinada área do conhecimento, área digital, computação, medicina, engenharia, assim por diante, e aplicar aquele conhecimento numa prática, num método que é o chamado método forense, o método de perícia forense, né? Então, esse profissional, ele tem que ter essa formação sólida, esse conhecimento básico e saber aplicar isso de maneira a resolver casos mais intricados possíveis. Vocês têm visto na imprensa, na sociedade, casos absolutamente complexos, que acabam ficando na mão de algum perito, e esse perito pode ser um perito oficial, um perito criminal, como, por exemplo, os peritos da Polícia Federal, os peritos das polícias estaduais, Estado de São Paulo, no caso, né? Eles são funcionários públicos, eles prestaram concurso, fizeram provas de qualificação e foram admitidos como funcionários públicos. Eles têm uma característica, depois a gente pode conversar um pouquinho, que se chama fé pública, né? Os outros peritos são os peritos judiciais, que normalmente atuam na esfera civil, né? A esfera civil é onde as pessoas discutem as suas causas no âmbito do tribunal. Esses peritos são especialistas que são nomeados para aquele caso, especificamente para atuar naquele caso. Tem um perfil diferente. O perito criminal, ele atua o tempo todo como perito. O perito judicial, não necessariamente. Então, esta é basicamente a formação necessária aos peritos judiciais e criminais. Mas todos com formação superior? Todos com formação superior. A formação superior é determinada na legislação, com uma exceção. Se nós imaginarmos uma comarca distante, com poucos habitantes, e que aquele juiz daquela comarca precisa julgar uma causa de alta tecnologia e não existe ninguém naquela comarca
com formação adequada, né? Então, ele pode nomear um técnico, né? O dono da loja de informática, né? Pode virar um perito... Pode virar um perito judicial. Naquele momento. Naquele momento. Tá. Existe a esse respeito também uma outra exceção, né? Que é do perito criminal. Quando existe um crime, né? Uma invasão hacker, um assassinato, assim por diante, portanto, da esfera penal, né? O juiz encaminha essa perícia ao Instituto de Criminalística, à polícia científica daquele estado ou federal, quando é o caso, né? Pode ocorrer que aquele órgão não se sinta habilitado ou não tenha condições de assumir aquela perícia, né? Então, imagina uma perícia extremamente complexa em que o Instituto de Criminalística não se sente em condições, ou está numa região em que ela não tem infraestrutura, que esse órgão não tem infraestrutura lá. Nesse momento, o Instituto Criminalística escreve para o juiz, formaliza para o juiz que não tem condições, e aí o juiz pode nomear um de nós, né, como perito ad hoc, ou seja, naquele ato, né, nós passamos a ser peritos criminais, CSI. CSI, que era o que eu ia perguntar. Eu posso chamá-los de CSI, que a gente conhece, série aí americana de televisão, onde os peritos vão lá, tem um crime, um assassinato, normalmente, na maior parte das vezes do seriado é isso, e aí eles vão lá, colhem provas que a gente menos imagina, sei lá, e usam equipamentos que a gente nunca viu na vida. Vocês são esse CSI? Na verdade, veja bem. Não, né? Não. Não. Não, porque assim, a polícia, o poder público, ele tem profissionais para fazer isso, principalmente a Polícia Federal, né? Tá. Já aconteceu o caso, por exemplo, no final do ano passado eu fui nomeado como perito ad hoc na Polícia Civil, né? Para a 4ª DIG, que é a Delegacia de Crimes. Não tinha feito. Na verdade, são ajudas pontuais que a gente faz para a Polícia Civil. Naquele momento precisava de um perfil desse. Assim como o Ministério Público também, a gente está à disposição deles, quando eles precisam de alguma ajuda. Às vezes até porque o Estado não está aparelhado com determinados equipamentos. Precisa fazer uma coleta de smartphone, por exemplo. Você precisa ter um equipamento específico para coletar isso. É um equipamento que, para quem trabalha no setor privado, porque a gente, além de perito judicial, a gente atua com o que nós chamamos de assistência técnica aos advogados, que seria o perito da parte. Entenda que, olha, a briga agora ficou entre o perito do juiz, o perito da parte e o perito da contraparte, resumidamente. O juiz... A briga está entre vocês, né? O juiz não sabe conversar tecnicamente, muitas das vezes. Ele vai nomear um perito. Aquele advogado, por si só, vai falar assim, olha, eu não estou entendendo o que esse perito vai falar, então é melhor eu ter um assistente técnico. E deve ter mesmo. Porque o perito... Tradutor. O perito responde quesitações. Essas quesitações, se não fizer sentido para o técnico, ele responde que aquilo, infelizmente, não pode ser respondido porque não é da alçada de um perito. Sim. Né? Nossa, gente, complicadinho, hein? Então, o que acontece? Complexo, não é complicado, é complexo. É verdade. Então, depende muito do que a gente vai tratar, né? Nem tudo é glamour, nem tudo é CSI. Por exemplo, uma perícia em trabalhista. O rapaz está com uma dúvida de que ele registrava lá no cartão de ponto dele que ele entrava às 8, saía às 18, e a empresa falava que ele não entrava às 8, ele entrava às 9, que ele batia o ponto às 8, mas ele não estava autorizado a bater às 8. O trabalho de vocês entra nisso? Também. Era algo registrado em computador? Era algo registrado em um banco de dados? Verdade. Vai precisar de um perito em informática. Né? Então, veja, nem tudo tem nada é glamour, glamouroso, né? Nem tudo Fica é vendo glamour, ponto eletrônico, né? Ali Mas é um trabalho que muitas vezes não tem quem faça, Sim. porque normalmente isso corre pela justiça gratuita, e aí o perito vai ganhar muito menos para fazer isso, muito menos. A tabela hoje de uma justiça gratuita para um trabalho de perícia é de R$500 a R$800. E que pode demorar quanto tempo esse trabalho? O problema não é só quanto tempo vai demorar, mas em quanto tempo você vai receber. Tem perícias que eu já fiz há mais de 3, 4 anos e não recebi. Eu vou receber com juros e correção. Porque se tem alguém que paga nesse país, é o Poder Judiciário. Eles pagam sempre, tudo em dia, tudo certinho. Mas vai demorar. Vai demorar. Diferente de um trabalho que a gente faz como assistência técnica para um escritório de advocacia que precisa daquela situação para levar adiante um processo. E nesse momento, a remuneração é melhor. A gente procura seguir uma ética de ter um valor de hora, que a gente se baseia em cada estado. Não banaliza, né? Claro, mas você consegue receber ali de bate-pronto, né? O que é mais vantajoso até para o perito. Estou curiosa,
Juliano, como é que você ingressou nessa carreira? Como é que isso apareceu? Há quanto tempo existe a profissão perito digital? Para mim, deve ser coisa recente. Como que você ingressou nela? Como é que você foi cair de paraquedas ali? Ou não? Não dá para disfarçar careca, não? Em verdade, eu tenho praticamente 50 anos de processamento de dados. Né? Mas aí aconteceu um evento que as pessoas de mais idade com certeza lembram, que era o chamado bug do milênio. Né? Quando chegou a virada do século, né? Já se antevia que os sistemas eletrônicos iam ter grandes problemas, iam bugar. Né? E isso trouxe aí realmente uma movimentação mundial em torno da confiabilidade dos sistemas e dos erros que poderiam ocorrer. Né? Foi nesse momento em que surgiu a questão de como vai ficar esse bug ou essa responsabilidade por evitar o bug frente ao Poder Judiciário. Porque, evidentemente, se um grande sistema, dá problema, sistema de um banco, sistema de uma companhia aérea, sistema de uma companhia de energia elétrica, dá problema. Isso vira uma ação judicial, né? E uma ação judicial que debate questões, como você disse, complexas. Por quê? Né? Quantas viradas de século nós passamos? Nenhuma, quer dizer, uma. Né? Então, qual a responsabilidade da empresa e do cliente, né, em saber as especificações do sistema que ele está contratando e do sistema que ele está ofertando e se ele está preparado para a virada do século? Ninguém está preocupado com a próxima virada do século, concorda? Então, isso me fascinou naquela ocasião. Né? Então, eu ingressei em 2001, logo depois, né, dos primeiros trabalhos relacionados a essa questão, e aí eu ingressei nessa área da perícia forense. E devo dizer que encontrei grandes amigos de lá para cá, grandes profissionais, como o próprio Marcelo, empresas como a Darius, que foi também pioneira nessa formação de profissionais, e aí veio um crescente. Né? A tecnologia também colaborou muito, né? Porque naquela ocasião se tinha lá os grandes mainframes, né? E pequenos computadores que para nada serviam, né? Eles eram praticamente inúteis, eram só a possibilidade da pessoa física ter um computador, ter acesso a um computador, ele pouco processava. Né? Mas isso foi crescendo, a quantidade e a diversidade de aplicações e de tecnologias cresceu enormemente, então a sociedade passou a demandar uma quantidade muito grande de profissionais, como o Marcelo muito bem explicou, né? Um perito para o juiz e um perito para cada uma das partes na ação. Né? Ao mesmo tempo, a sociedade habituou-se a recorrer ao Poder Judiciário. Né? E ao recorrer ao Poder Judiciário, as mais variadas causas começaram a depender de esclarecimentos de tecnologia. Então, se a dificuldade está, por exemplo, num exame médico, né, e esse exame médico é feito por equipamentos que contêm computadores, processadores, né, ou uma falha numa indústria, um acidente numa indústria, então um elevador de uma indústria que falhe, ele é controlado por um computador, uma aeronave que cai e precisa examinar a caixa preta dessa aeronave, um choque de trens, hoje em dia um choque de automóveis e assim por diante, uma pane no sistema de controle de estradas numa cidade, numa rodovia. Então, imaginando, desde a hora que eu acordei, tomei café e cheguei aqui para trabalhar, por quantos sistemas eletrônicos eu não passei? Eu nem percebi, pelo tanto que vocês estão colocando aqui. Olha, uma pane no avião, uma máquina do trabalho, cartão de ponto, não sei, meu Deus do céu, realmente a gente está envolto nesse mundo e nem percebe. Isso. E tudo tem a ver com a profissão de vocês na hora que um crime acontece. Isso. Na hora que um crime acontece, alguma... Não só no crime, veja, imagine que um fornecedor falhou ao projetar um serviço ou um produto que ele oferece à sociedade. Isso também é nosso papel, né? Porque esse projetista, esse criador, esse que lançou um automóvel, por exemplo, né? Recall que tem aí, né? Isso, a gente vê bastante recall ou a falha que ele fez no produto dele causou um acidente, né? Ou causou um prejuízo ao consumidor. Né? Então, nós somos chamados a avaliar também a qualidade do projeto. Né?
Imagine um sistema de gestão, um ERP, né, numa grande empresa, num grande banco, numa indústria, né? São projetos que custam milhões, né, muitos milhões, demandam 1 ano, 2 anos de trabalho de todos os profissionais da empresa e isso falha, isso vira uma ação judicial. Então, nós somos chamados a investigar o que está ocorrendo. Estou tentando entender esse universo que é vasto, é grande, mas é digital. Uhum. Até onde vão os limites de conhecimentos de vocês na área digital? Você deu exemplo aí de carro, por exemplo. Falha de um carro para um consumidor, que não seja um recall, mas falha de 2 veículos ali daquela série de 3.000 que foram confeccionados ali na fábrica. Você tem que entender de carro? Tem que entender. O quanto que vocês entendem de tudo? Ou não? Veja bem, entender de tudo... Eu estou fascinada aqui, eu já até difícil. esqueci que eu estou no programa, vamos lá. É um trabalho que requer muito estudo, não tenha dúvidas. E curiosidade, né? Muita curiosidade, grandes parcerias também, porque a gente precisa de pessoas de mais experts, né, no assunto, Tá. às vezes para resolver um determinado caso. A curiosidade, acima de tudo, ela está intrinsecamente ligada ao estudo, né, as Busca da resposta, graduações, né? Por que as isso funciona pós. assim? Você vê, eu tive a sorte, por exemplo, de encontrar, ele citou a Darius, porque a Darius hoje é uma escola, na verdade, né? Existe a Darius Educação ligada à Impacta, que é uma escola onde eu conheci o professor Jeová. E hoje sou professor na Darius também. E fui parar lá porque eu encontrei o CEO da Darius dentro de um voo para Fortaleza, e ele olhou para mim e falou, eu sempre fui desenvolvedor, tá? Programador mesmo, escovador de bits, como a gente fala. E ele falou, Marcelo, eu estou fazendo um curso novo e você precisa conhecer isso porque é a tua cara. A gente já tinha trabalhado em outros bancos juntos, eu sou ex-Bank Boston. Então, quando a gente começou a trabalhar com isso, a gente fazia muita investigação interna. E ele falou, é a sua cara, você tem que fazer. E foi quando eu tive contato com cibersegurança. E aí eu vi que a cibersegurança, a gente aprende como funciona a cabeça do atacante, como funciona a cabeça do cybercriminoso. E justamente saber só aquilo não é o suficiente para a gente atuar nesse mundo, nessa esfera jurídica. Foi onde eu procurei um curso de forense. E hoje eu consigo atuar tanto nesses dois mundos, como na análise de incidente, que é um terceiro trabalho onde o perito judicial também é uma peça importante. O que é isso? Imagina o seguinte, uma empresa acabou de ser invadida ou está sendo invadida nesse momento e alguém de TI percebeu. O que a gente faz? Puxa o fio da tomada? Não existe mais o fio da tomada. Eu puxaria. Pois é, mas não adianta nada, muita coisa hoje está na tal da nuvem. Está na nuvem. Né? Tá. Que são servidores que estão externos àquela instituição. Não adianta você puxar o fio que você não vai desligar, você não vai conter o ataque. Então, ter uma pessoa que saiba o que fazer na hora de conter esse ataque e mais, coletar de forma que ele formalize que esse ataque está ocorrendo e, se possível, até garantir a autoria disso, vai servir como prova judicial depois para isentar aquela empresa e até colocar aquela pessoa na cadeia. Hackers são objetos de trabalho de vocês ou não? Não diz respeito a vocês, vocês vão um pouco além dele. Porque a gente pensa, né? Crime digital, crime cibernético, hackers. A gente, inclusive, está tendo notícias aí recorrentes nas grandes imprensas, falando aí o caso do nosso ministro da Justiça, que teve aí as mensagens trocadas aí pelo WhatsApp vazadas. Mais recentemente, parece que a líder do governo também, a Joyce Hasselman, também teve aí, parece que o Intercept está colocando essas mensagens no ar. Isso é crime para vocês? Também, mas não é o crime para vocês, né? Não, a gente investiga. Maior, né? Quando a polícia não está investigando isso, porque isso pode acontecer dentro de uma empresa, eu posso ser chamado para investigar dentro da empresa. Né? Normalmente, quando é a polícia investigando, isso é o que a gente está sabendo, né? Esse é o crime famoso. A não ser que eles nomeiem a gente como perito ad hoc para auxiliá-los nessa investigação. Mas, por exemplo, o caso específico do que está sendo colocado do ministro Sérgio Moro, o ataque que foi feito, né, que o pessoal está falando dos hackers de Araraquara, o pessoal na comunidade de cibersegurança, alguns dizem que essas pessoas não têm nem que ser chamadas de hacker, porque é um ataque tão simples, tão bobo, que não parece assim uma pessoa que teve uma experiência de um hacker. Eu já penso ao contrário. O glamour, vamos separar o crime da parte técnica, da parte... ter conseguido um objetivo, né? Que foi o que eles fizeram. Foi tão simples, sem utilizar ferramenta alguma, a não ser fazer com que a própria infraestrutura seja voltada contra ela mesma.
Foi isso que esses meninos fizeram. Entendeu? Eu achei brilhante, porque o hacker é aquele que pensa fora da caixa. Ele não segue regras. Né? Não adianta a gente falar de normas, ISOs, ABNT da vida. Hacker não segue isso. Ele bypassa tudo isso que as empresas têm que seguir, que as instituições têm que seguir. Né? Então, a forma que eles fizeram, simplesmente eles ligaram para o celular do Moro com o número do Moro. Existe como fazer isso. Que foi que eu recebi várias chamadas com o meu próprio número. Isso, e aí você consegue ligar para o celular da pessoa e cai direto na caixa postal. Isso é uma falha sistêmica da própria companhia telefônica que já recebeu uma notificação aí essa semana para resolver esse problema. Porque não pede nenhuma senha para você ouvir suas mensagens. E aí o que acontece? O menino foi lá, ligou para a caixa postal. Deu certo. Né? Ele conseguiu fazer com que um software de comunicação parecido com o WhatsApp, que é o Telegram, ele instalou o Telegram no celular dele e pediu um código de verificação. Esse código de verificação, ele falou, não me manda por SMS não, me manda via fone. Aí o que acontece? O Telegram liga para aquele aparelho e o aparelho, ele deu um jeito de fazer com que o aparelho do juiz, do ministro estivesse ocupado, ligando várias vezes. Pronto, o aparelho está ocupado, a mensagem caiu na caixa postal. Ele acessou a caixa postal, ouviu o código e ativou o celular dele com aquele código. Pronto, ele tem uma cópia do Telegram. Entrou no celular. De qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Mesmo sistemas como Apple, que dizem que... Né, veja, iOS, não é Apple, iOS. O iOS, ele é um sistema mais seguro. Ele pode até ser um sistema mais seguro, mas lembre-se que tem menos pessoas. Todos têm. Não existe sistema 100% seguro. E é por isso que o nosso trabalho é tão importante. Porque sempre existe um passo à frente de quem está atacando para quem está defendendo. Do mesmo jeito que hoje no mundo real, o ladrão, o assaltante, o assassino, ele sempre está à frente do que a polícia está fazendo. Né? A polícia que tem que correr atrás para desvendar o crime, não é assim? A gente faz a mesma coisa, a gente corre atrás para entender o que o atacante fez. Quando é um caso que realmente de ataque. Lembrando que perícia é muito vasto. Você pode ter perícia para ver um sistema que foi atacado, invadido. Você pode fazer uma perícia, como eu falei lá, aquela não tão glamurosa como do ponto eletrônico de trabalho. Você pode um e-mail que foi falsificado dentro da empresa, por exemplo. Tem muito caso disso. E-mails falsificados, onde a pessoa justificou que fez ou não fez determinado assunto porque recebeu o e-mail e aquele e-mail foi falsificado. Existe sistema seguro? 100%? Não. Talvez aquele celular que tinha antigamente, né? Pode ser seguro, aquele tijolão, que você só ligava, o tijolão, né? Talvez. Tá me dando medinho esse programa aqui. Porque, deixa eu entender uma outra coisa aqui. Como que é o dia a dia de trabalho de vocês? Agora eu sou um perito digital. Vocês vão para a empresa, bate ponto? Não? Como é que é o dia a dia? Porque eu estou imaginando vocês ainda naquele cenário do CSI. Laboratórios, telas, touchscreen, que você... Não é isso. Como é que é? Vocês no computador, no laptop, é isso? No meu caso, eu sou um funcionário CLT hoje da QualiSign. Né? Trabalho como responsável pela segurança de lá, mas estou à disposição da justiça. No momento em que um juiz me nomear para ser um perito, eu faço o atendimento. O legal de ser perito judicial... Mas você vai no local, você fica da sua casa, home office? Eu marco uma diligência, né, para entender o que está acontecendo. O juiz ele me dá o poder para fazer isso. Então eu marco uma diligência, vou até o local daquela empresa onde está acontecendo aquele litígio e vou entender as partes. Eu ouço o que as partes têm a dizer e começo a fazer a coleta dos artefatos, né, de tudo que tem no computador, que está na rede, o que está, enfim... daquele assunto, daquele objeto de perícia. Uma vez que eu coletei isso, aí sim eu posso levar para o meu laboratório, que pode ser a minha casa. Eu posso trabalhar de madrugada, não importa. O juiz precisa de resultados. Né? E o seu trabalho é aqui, no computador? Normalmente sim. Trabalha no computador? No computador, é onde eu vou pegar todos esses objetos coletados e vou começar a analisar. O seu também é assim? Quando você é chamado, quando vai fazer... Isso. Só lembrando, quer dizer, o perito criminal, aquele... do Instituto de Criminalística, ele trabalha no Instituto de Criminalística. Isso. Né? Então, ele tem todo o aparato. Então, no Brasil, a Polícia Federal é um exemplo. Né? Então, eles têm laboratórios muito sofisticados, com equipamentos de altíssima qualidade.
eles têm colaboração com as polícias federais dos outros países, então é um ambiente de trabalho sofisticado, né, e eles se dedicam integralmente àquela atividade, eles não podem ter outra atividade, né. Algum tempo atrás havia um debate no judiciário se um perito oficial, um perito criminal, ele poderia ser assistente técnico numa ação civil, por exemplo. Então, esse funcionário público estaria prestando serviço e recebendo para atuar numa outra perícia como perito da parte, né? Isso podia gerar um conflito de interesses, né? Então, imagine que na sua atividade enquanto perito criminal, ele faz um determinado exame e fora dali ele atende uma empresa do mesmo grupo, uma empresa contrária a esse grupo, né? Então isso no Brasil inteiro foi regulamentado, dando alguma possibilidade para que ele faça perícias na esfera civil e não na esfera criminal. Mas ele está dedicado àquela atividade, é treinado naquilo e assim por diante. Já o perito judicial, não, ele não tem um cargo, né? Ele está perito naquele ato, naquele momento. Então, ele tem um rito a seguir, como o Marcelo muitíssimo bem explicou, né, que esse rito ele nasce com o entendimento dos autos, né, com o entendimento da ação judicial, da missão que ele recebeu, porque essa missão que o juiz lhe atribui é crítica, né? Ele não pode deixar de cumpri-la parcialmente ou integralmente, mas ele também não pode extrapolar essa missão, né? Então tem que estar estritamente naqueles limites. Normalmente isso vai, como o Marcelo muito bem explicou, numa diligência, né? Essa diligência pode ser com reforço policial, né? Pode ser que mesmo numa ação civil, o perito ou os advogados das partes requeram ao juiz o acompanhamento policial e se vai fazer uma busca e apreensão em uma empresa ou um local sem que essa empresa saiba, né? Se aparece às 6 horas da manhã com reforço policial e aí se faz a primeira grande atividade que é a coleta daqueles computadores, né? Normalmente na esfera civil não se levam os computadores ou os equipamentos porque isso causa um prejuízo à parte. Na esfera penal é diferente. Por princípio se pegam os computadores e se levam para o Instituto de Criminalística, né? Bom, então, como nós não levamos computadores, nós temos que fazer o que se chama cópia forense, ou imagem forense, ou clone forense, que é uma cópia fiel daquele material. Aí sim nós levamos para o nosso laboratório e fazemos o exame. E uma coisa importante que você citou há pouco, né? Mantendo o contraditório, ou seja, se eu sou perito do juiz, eu preciso ouvir ambas as partes, os peritos de ambas as partes. É extremamente importante que você eles... é o juiz naquele momento quase, né? Isso, você da olho, questão técnica. E o cérebro do juiz. E o cérebro do juiz, longa manos do juiz, né? Então, é importante que os assistentes técnicos de ambas as partes acompanhem o meu trabalho, né? De maneira que o resultado, idealmente, seja um laudo unânime, ou seja, aceito por todos, né? Nem sempre isso é possível, aliás, muitas vezes, vamos dizer, quem se acha prejudicado, quem acha que está, vamos dizer, que isso vai levar a um prejuízo para ele na ação, pela conclusão técnica, ele critica o laudo, o outro elogia, e aí o juiz é quem vai decidir essa questão. Dos casos que vocês fizeram, apuraram, qual a porcentagem que concluíram, quer dizer, que teve a conclusão positiva, que deu certo, descobriu o crime, descobriu o que aconteceu? E qual o grau de satisfação de vocês? Eu vou pedir para segurar essa resposta aqui. A gente vai fazer uma pausa para um rápido intervalo e a gente volta em instantes, não sai daí. Estamos de volta com o programa Em Discussão. Nosso papo aqui hoje é sobre a profissão perito forense digital e como é o trabalho destes profissionais para combater os crimes cibernéticos. Conosco estão dois profissionais da área, são eles, Marcelo Nagy e o doutor Giuliano Giova. Olha, eu falei assim, me lembrei agora de Giorgetto Giugiaro, um grande designer aí do século aí, com esses 2 Gs aí no nome. Bom, no bloco anterior eu deixei uma pergunta aqui no ar, né? Qual é a incidência de resolução dos casos, dos crimes, né? 100% quando vocês pegam um caso? E qual o grau de satisfação?
quando vocês desvendam e descobrem? Quem me responde? Talvez eu possa começar. Sim, veja, do meu ponto de vista, nós atendemos 100% das necessidades do juiz. Né? Mas é muito importante, quer dizer, o objetivo é dar ao juiz elementos para que ele possa julgar a ação. Obviamente, elementos técnicos, ninguém fala aqui de questões de direito. Né? Mas alguns anos atrás, um colega meu, Marcelo, na Politécnica, fez um estudo importante. Ele foi aos juízes aqui de São Paulo e perguntou a opinião deles a respeito dos laudos feitos pelos peritos dele. Né? Então, o juiz opinando sobre o laudo que o perito dele fez. O resultado é assombroso, porque a maior parte dos juízes disse, primeiro, os laudos são muito complexos tecnicamente. Isso significa que ele teve dificuldades de entendê-lo. Eles consideraram que o laudo era dúbio, portanto, eles não gostaram do laudo. Né? E eles entenderam que os laudos eram prolixos demais. Então, vejam, laudos dúbios, excessivamente técnicos e prolixos demais, foram utilizados para fazer julgamentos, para tomar decisões. Como é que isso resvalou em vocês? Como é que isso bateu em então, vocês? esse é o grande ponto, né? Essa é a nossa missão. Né? A missão, sim, é desvendar alguma coisa, com certeza, mas nos limites e objetivamente, né, daquilo que o juiz precisa para poder julgar. Às vezes a gente vê colegas nossos, né, Marcelo, que por uma questão pessoal, eles têm essa vontade de desvendar, e às vezes não é isso. Não é Esse isso. não é o objetivo. Não foi isso que vocês foram chamados. Exato. Foram chamados para municiar o juiz. O juiz. Eu tenho das informações que o senhor pediu, são essas que eu consegui avaliar e colocar aqui para o senhor. E agora o senhor toma a sua decisão. E voltando um pouquinho atrás, se me permite, né, cada vez mais a nossa perícia é multidisciplinar. Né? Se o perito nomeado, ele é de tecnologia da informação, se ele é de computação, se ele é do mundo digital, cada vez mais isso não é suficiente, porque ele precisa de outros peritos. Né? Semana passada eu fiz um parecer, que é o laudo para uma parte, para um grande veículo de imprensa, sobre a gravação do promotor Dallagnol. Né? Esse órgão queria saber se era a voz dele mesmo ou não. Né? Então, nós examinamos essa gravação, que foi divulgada ali no caso Intercept, né? Sob 3 pontos de vista. Nós examinamos sob o ponto de vista da fonoaudiologia. Por quê? Porque saber se a voz, se as características objetivas, subjetivas, entonações, maneirismos eram dele. Do ponto de vista da engenharia eletrônica, para saber se o que está naquele tecido, naquela gravação, corresponde a, como o Marcelo muito bem explicou, a uma captura via Telegram e assim por diante. E do ponto de vista da tecnologia da informação, para ver se os metadados que estão ali correspondem a essa suposta captura que tem havido. Então, esse é um exemplo de trabalho pericial. Um outro exemplo que também é público... Era o Dallagnol. Dallagnol, sim. Mas era ele? Era ele. Conclusão, sim. era Conclusão, ele. era tá ele. Bom, só para saber, a minha curiosidade, era ele. Era ele. Um outro tipo de trabalho que nós tivemos, que eu posso citar também porque é público, é o caso de Brumadinho. Logo depois que houve o colapso da estrutura da barragem, nós fomos chamados a Brumadinho para examinar o sistema dos piezômetros, que são equipamentos que ficavam na estrutura para medir a pressão de água, a existência de água na estrutura. E aquele sistema tinha indicado há algum tempo, poucos dias antes da ruptura, um crescimento muito grande da coluna de água, o que, nessa hipótese, poderia explicar o colapso da estrutura, o rompimento da barragem. Nosso exame identificou, e o nosso laudo está lá no site da Vale, que a empresa que estava fazendo a implantação desse sistema eletrônico com captura remota cometeu uma falha de implantação de tal maneira que isso distorceu apenas a leitura. Portanto, chegamos à conclusão. Então,
são trabalhos multidisciplinares de tecnologia da informação, de engenharia, né? E nesse ponto... E não é um voo solo. Não é um voo solo, não é um voo solo. E sempre Cada vez mais claro isso daqui. E sempre temos algum sucesso, não é isso? Uma equipe multidisciplinar para o mesmo foco, né? Eu, por exemplo, uso como guru um perito hoje em áudio, que na verdade se tornou perito com o meu incentivo de estudo sobre o assunto, porque você é um perito nato. Ele não conhecia o rito processual, mas ele conhecia muito de som. Por quê? Porque ele gravava CDs em estúdio. Ele conhece tudo disso. Tem o ouvido afinado, né? Você tem o teu pessoal técnico aqui para fazer perícia de áudio e vídeo, são pessoas que notariamente têm que ser consultadas. Talvez ele não saiba transformar aquilo no papel. Eu acho que é o grande problema hoje, professor, das pessoas que eles querem se tornar perito judicial porque conhecem muito tecnicamente, mas não sabem transpor a técnica para o papel numa linguagem simples. Que entenda, de modo que não seja dúbia, que não seja prolixa, que não seja essa avaliação que vocês acabaram tendo aí do juiz. Eu acho que o grande desafio nosso, hoje nós somos professores em universidades, né, como a gente está na Darius, eu sou professor no Mackenzie, a gente tenta passar para essas pessoas, para essa garotada que está chegando e quer se tornar um perito, primeiro, que é uma profissão que tem um vasto mercado, porque não é só perícia para o juiz, é perícia para os advogados, é perícia para as empresas. Temos quantos peritos hoje nos moldes de vocês, só para saber? Hoje nós estamos, não há um controle, começa a haver um controle oficial, mas ainda não tem essa estatística. A minha visão lá é que nós estamos na faixa de 2 a 3 mil peritos. Pouco? Muito pouco. Pouquíssimo. Isso São Paulo? Não, Brasil. Brasil? Muito pouco. Olha, e eu diria que nós chegamos a 100 milhões de processos no final de 2017. Para dois, não. 100 milhões de processos em tramitação no TJ, Brasil. Quer dizer, se 10% disso precisar de perícia, não tem como atender essa demanda. Não dá tempo. Então, já virou o século e não terminou de ver. Né? E veja agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, que vigora a partir de 20 de agosto de 2020. Agora só aumenta. As empresas vão ter que provar que fizeram todo o possível porque o dado vai vazar. E quando o dado vazar, essa empresa vai ter que provar que tomou todos os cuidados necessários para que esse dado não tivesse vazado. E como que ela prova isso? Ela vai precisar de um perito para demonstrar que realmente ela tomou todos os cuidados. Olha como ele estava blindado, meu sistema. Um funcionário foi lá e tirou uma foto da tela. Como é que você vai fazer com todos os controles? Acabou. Né? Por outro lado, aquela pessoa que teve o dado vazado, ela vai querer provar que teve o dado vazado para ela até receber, porque ela teve um dolo. E aí quem é que vai fazer esse intermédio? Vai precisar de um perito. Gente, para vocês entenderem a complexidade do trabalho desses profissionais que estão aqui com a gente hoje, o Marcelo trouxe um braço robótico, é isso que eu posso falar? Isso mesmo, isso mesmo. Aí você fala, o que isso tem a ver com a profissão deles, ou com a pesquisa deles, ou com a área deles? Tem tudo a ver. Tudo. Isso daqui é uma versão, obviamente, num tamanho muito menor do que a gente tem hoje em dia, mas também devem ter essas versões também nesse tamanho para fazer outros tipos de pecinhas micro, nano, pequenos sei lá eu, alguma detalhes, coisa, né? Mas enfim. Isso daqui poderia, por exemplo, ser uma máquina que a gente encontra em montadoras de automóveis. Sim, com certeza. Está ligada aqui ao seu computador, à internet. Porque é assim que elas funcionam. Exatamente. Tem uma máquina-mãe que manda o comando para esses robôs. É isso. Por que você trouxe isso aqui, Marcelo? Quando a gente fala de revolução industrial, a gente pensa lá na primeira revolução industrial, onde as máquinas a vapor, né, mudaram o cenário da manufatura. Aí depois você tem a segunda revolução industrial que nos remete ao filme do Chaplin, né, onde ele ficava aquela coisa da esteira, né, toda aquela produção em série. Quando a gente fala da terceira onda, a gente fala já de automação. Só que aquela automação homem-máquina. O homem monitorando, a máquina trabalhando. O homem coordenando a máquina. Se acontecesse qualquer coisa, para imediatamente a máquina, tira da tomada. Vai lá e troca tudo. Pronto. Ok. Quando a gente fala da quarta revolução industrial, que é a que nós estamos vivendo agora. Essa que dá medo. A gente fala de equipamentos, de IoT, né, de internet das coisas. A melhor definição de internet das coisas que eu ouvi é aquilo que está ao nosso redor e a gente nem sabe que existe.
A gente conversou um pouco antes dessa entrevista começar, que você falou, eu vim da minha casa para cá hoje e não tenho ideia de quantos sistemas eletrônicos eu passei. Bom, eu vim de Uber, um eu já sei. Pois é. Um eu já sei, eu vim de Uber. Olha, e você passou por um primeiro que provavelmente foi o roteador da sua casa, no seu Wi-Fi, que no momento que você acordou ele já estava operando ali, já podia estar sendo feito muita coisa sem você estar percebendo. Com certeza. Nossa, com certeza. Então, veja. Me fez receber e-mails ao longo da madrugada, mensagens. Perfeito. Ele não parou. Despertar, não parou. E que poderia ser invadido enquanto você dormia. Por que você deixou ele ligado? Por isso que eu falo que dá medo, tá, gente? Fascinante, é um fascínio que dá medo, né? Assim, exato. Que lindo que é esse mundo, mas que delicado que é esse mundo, se você consegue invadir e usar pro mal, né? Perfeito. Olha quantas coisas, então, que eu passei e eu nem sabia. Tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? Depende de quem usa. Aqui não é diferente. Alguém teve uma brilhante ideia de falar, vamos ligar isso num sistema de rede. Tira o homem dessa cena. E a gente consegue monitorar isso remoto, inclusive controlar. Imagina, eu sou um CEO dessa grande corporação, estou no Japão e eu acabei de fechar um acordo lá milionário que eu falo, olha, vamos aumentar a produtividade disso agora. Eu quero que tudo que está pintando de azul aí comece a pintar de rosa. Alguém via sistema, vai lá e faz isso. Ou consegue em tempo real saber qual foi as perdas que tiveram no dia de hoje nessa produção, porque isso está ligado numa rede. Se está ligado numa rede, está alimentando um Big Data, né? Está alimentando uma base com todas as informações de dentro dessa empresa. Mas qual crime que eu posso cometer de diversas filiais. O problema é que se existe uma forma de sair com dados de lá para cá... Se ele chega até aqui e aqui... Alguém consegue chegar lá. Quando a gente fala de rede, de internet propriamente dito, que é o que o pessoal está mais acostumado, entenda sempre que é uma via de duas mãos. Né? Então, se você parar para imaginar um braço como esse que está lá no dia a dia trabalhando assim, ó, veja, ele está pegando algo do ponto A e descarregando no ponto B. Imagina que aí no meio disso tem carros, tem um tanque de ácido, sei lá, tem alguma coisa muito sensível que o homem não pode ficar aí manipulando. Deixa essa maquininha lá. Agora, veja o que acontece. Por isso está ligado em rede, entenda primeiramente que este braço mecânico não está ligado diretamente no meu computador. Ele está ligado na rede. Uma vez que eu tenho acesso a essa rede, eu posso ser uma pessoa que estou dentro da empresa ou não. Eu posso estar na China e conseguindo acessar essa empresa aqui em São Paulo. Entendeu? E poderia injetar algum código malicioso na programação deste braço robótico que poderia me causar, sei lá, um evento como esse. E ele imagina, olha, os carros que estão aí no meio, seja lá o tanque de ácido, isso aí já derrubou tudo, né? Inclusive você vê que ele mesmo está tentando até se levantar aí, porque ele está usando como apoio. Quer dizer, a gente consegue, no mínimo, quebrar a empresa inteira. Né? Uau! Ou até mais, eu posso interferir na programação e mandar parar essa funcionalidade. E aí quando a gente chama alguém de perícia, fala assim, poxa, eu não sei periciar isso. Por quê? Porque eu não entendo nada de eletrônica. Então, se realmente for algo que só envolva componentes eletrônicos, fica difícil para um perito forense digital realizar qualquer tipo de perícia. Que engenharia. Mas antes, a gente tem que analisar que isso nada mais é do que um braço que tem 5 motores para fazer a movimentação, né? A articulação do braço, do punho, da garra. Mas esses motores são comandados por uma plaquinha que tem aqui no meio, que é uma plaquinha chamada Arduino. É o meu foco. É o Arduino. No Arduino, que eu aprendi aqui com o Giba, tá? Nosso diretor aqui que falou isso antes. Exato. Arduino. O Arduino é um mini computador que você compra hoje por menos de R$50. E consegue fazer programação para comandar coisas externas como motores, lâmpadas. Você consegue automatizar a sua casa inteira com Arduino. Chegar, dar um comando de voz. Eu fiz uma brincadeira com meu filho que gosta do Harry Potter. Ele queria muito ter o quarto dele acendesse quando ele falasse Lumos, que é a história do filme. E eu falei, por que a gente não faz isso? Usamos um Arduino, põe um sensor de voz e a gente recebe comando e... Ele fala Lumos e Lumos Maximus e acende mais forte. É uma brincadeira, mas que é para um ótimo aprendizado. E nesse caso, eu usei para didaticamente a gente explicar que isso é um pequeno computador. Se é um pequeno computador, existe o quê? Um programa aí dentro. Se existe um programa que comanda isso, existe código-fonte. E esse código-fonte pode ser analisado por um perito. E mais, se isso tem um cabo de rede,
significa que trafega informações num protocolo que é conhecido desde 1973, que é o protocolo TCP/IP. As pessoas que são de TI conhecem muito bem e sabem do que isso se trata. Se a gente colocar algo aí no meio para escutar essa conversa da rede, a gente pode obter muita informação. E é justamente a demonstração que eu faço disso para os meus alunos, nas minhas palestras, é mostrar que se a gente analisar o código-fonte e analisar o que passa pela rede, a gente consegue determinar materialidade, como que isso está se comportando dessa maneira, né, diferente, aí, um negócio meio doido, derrubando tudo, e quem está disparando esse ataque. Né? Fascinante. Isso é baseado num caso real que eu periciei numa empresa, onde não era um braço robótico, era na verdade uma panela de ferro gusa a 1500 graus que acabou caindo em cima de uma pessoa e não sobra nada, né? Uau. Mas enfim, o procedimento, o modus operandi é o mesmo. Alguém conseguiu de dentro da rede acessar. Acabou sendo um acidente, não foi um negócio proposital, a pessoa não queria matar. Você descobriu que não foi acidente. Foi um incidente de segurança, né? Alguém acessou algo e disparou uma rotina sem saber de algum lugar ali, o que essa rotina estava fazendo e acabou gerando uma anomalia no funcionamento daquele processo. Uau, uau. Né? Então, o que eu chamo a atenção com esse braço é que, assim, tudo que envolver um sistema computacional pode sim ser periciado por um perito forense computacional, exceto se envolver algo que não tenha mais nenhum tipo de programa, que seja, por exemplo, uma falha na placa, alguém plantou algo na placa para acontecer. Manualmente a gente foi precisa lá. de um engenheiro. Quanto tempo vocês demoram para descobrir, por exemplo, no caso desse braço aqui que ficou louquinho, pirou, enfim, através de todo esse processo, que eu sei que você resumiu bem essa ópera, Sim, eu sei que sem dúvida. você não contou a metade do que o trabalho. Em até quanto tempo você consegue uma resolução, uma resposta? Eu já coloquei desafios para fazer justamente nesse braço, num evento grande aqui em São Paulo, que é o B-Sides, né? Ah, você colocou a galera para descobrir? Coloquei. Chamei todo mundo e falei, olha, quem conseguir vai ganhar um prêmio. Vocês me perguntam o que quiserem. Eu sou o menino da TI da empresa. Eu não entendo nada de perícia, ok? Vocês me digam o que vocês querem baseado no conhecimento que vocês têm. E aí? Para justamente quebrar esse choque. Uma pessoa conseguiu quebrar em 8 horas de trabalho. Ele conseguiu identificar, só uma pessoa conseguiu. 8 horas. 8 horas de trabalho ali, focado. Era esse daqui? Era esse braço. Era esse bracinho pequenininho, não era nem numa grande... E o que é legal é que, assim, para cada lugar que eu levo, eu mudo qual é justamente a falha de segurança. Tá, porque senão essa informação pode passar e falar, é ali, ó. Então nunca é um igual ao outro. Gente, só para vocês entenderem como isso está mais próximo da nossa cabeça, da nossa vida, do que vocês imaginam, olha esse caso que aconteceu recentemente. Vazam dados pessoais de 1,2 milhão de brasileiros cadastrados na IP. O site de promoção IP da marca de produtos, aquele lá que a gente usa, sabe? Sabão, amaciante, produtos de limpeza que a gente conhece bem aí nas gôndolas dos supermercados, deixou expostos os dados de mais de 1 milhão de brasileiros interessados em ganhar os brindes de prêmios ofertados. Como é que foi feito isso, gente? A pessoa entrava lá no site, promoção, preencha aqui seus dados e vazou. Caso para vocês. Sem dúvida. Vocês chegaram a botar a mão nesse caso? Não, eu não atuei. Mas isso é cada vez mais frequente. E eu estou falando de vazamento de dados como CPF, endereço, celular, tudo que você possa chamar, RG, porque vinha uma ficha cadastral extensa, né? Vazou tudo, imagina. Para quem? E o que vão fazer com esses dados? Essa questão. E falando genericamente, não falando deste caso em particular, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, no Brasil e as demais no resto do mundo, vem exatamente nesse sentido, né? De incentivar as empresas a terem mais cuidado no projeto dos seus sistemas, porque de fato a gente está falando aí de projeto. Será que foi de má fé, provavelmente, eles queriam realmente premiar. Eles queriam premiar e alguém fez o projeto do sistema, né? Será que esse projeto foi feito de maneira adequada, contemplando os requisitos da segurança, né? Segundo ponto, mesmo que tenha sido feito com toda a cautela, né? Será que algum incidente, como o Marcelo disse, alguém fez alguma coisa equivocada naquele momento, né? Então, tudo isso é um grande movimento mundial no sentido de nos proteger o cidadão, né?
Mas, em verdade, precisa ter alguma cautela adicional na aplicação dessa legislação. Por quê? Né? Porque ela não se pode partir do pressuposto de que é possível fazer o sistema perfeito. Né? Porque o sistema perfeito ele é economicamente inviável. Né? Então, os sistemas estão mudando tanto, né? Nem mal inventou um, já tem outro melhor. Imagina o gasto desse dinheiro aqui para depois gastar tudo de novo no outro. Isso, né? E veja, quer dizer, a situação nossa específica do Brasil é terrível, porque se nós somos aí a oitava... Mas o Brasil é um belo mercado para isso, né? Infelizmente, né? Mas veja... Está bem vulnerável, né? Mas veja a situação, se nós somos o 8ª, 10ª economia do mundo, em inovação, nós estamos em posição aterradora, nós estamos lá entre a 60ª e 80ª posição no mundo. Né? Então, veja, nós, Brasil, precisamos de uma lei de proteção de dados? Precisamos. Ela deve trazer princípios que as empresas no Brasil devem seguir? Sim, deve trazer, mas ela não pode levar à quebra das empresas brasileiras, como está acontecendo na Europa. A lei de proteção de dados na Europa é importante, é fundamental, é necessária, sim. Está ficando inviável, mas ela acaba sendo tão rígida que acaba prejudicando a situação de uma Europa já com problemas econômicos, né? E acaba dificultando o progresso e, portanto, trazendo outro tipo de desvantagem, outro tipo de problema. Isso não deve ocorrer no Brasil. Então, o exame desses casos, como esse que você citou, é extremamente educativo para que a gente afine a nossa legislação, que ainda vai entrar em vigor. Que seja federal, estadual ou municipal, mas que venha essa legislação aqui para fazer com que a vida da gente siga e siga com segurança. Gente, acabou nosso tempo. Quando o papo é bom, o tempo faz assim mesmo. Agradeço imensamente a presença de vocês, por dividir com a gente essas informações tão importantes, tão atuais, tão necessárias que talvez a gente nem soubesse tanto. Aliás, se você estiver assistindo aí o programa pela internet, saiba que seus dados estão sendo coletados agora e que esses meninos aqui podem, se tiver algum tipo de crime, intervir. Muitíssimo obrigada. Portas abertas dessa casa e dessa TV para que vocês voltem sempre. Eu que agradeço. Obrigada. Gente, o programa em discussão fica por aqui. Se você quiser rever este e outros conteúdos da nossa programação, é só acessar o canal da TV Alesp no YouTube, com segurança, hein? Obrigada pela sua audiência. Até nosso próximo encontro. Tchau. Vale a pena, né? Eu tô com a situação.